Fala galera, então tô na área para a gente falar sobre a Braskem. A Braskem mais uma vez voltando ao noticiário com uma queda extremamente forte, uma notícia extremamente relevante para a Braskem que pode afetar o seu futuro de maneira muito importante. Hoje nós vamos falar sobre isso no vídeo, entender a notícia e olhar o gráfico para ver se realmente mexeu de maneira forte e, quem sabe, projetar um futuro para este movimento a partir dessa notícia. Mas não se esqueça, antes da gente olhar essa notícia em si, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu consiga trazer novamente mais informações sobre ativos e as suas notícias envolvendo estas movimentações muito fortes. Mas sem delongas, vamos dar uma olhada no que aconteceu, tá? A Braskem, que eu já fiz alguns vídeos recentes sobre ela, mais uma notícia aqui trazendo pela Investing, né? Foi feita pela Reuters e a Braskem aí o título desaba cerca de 14% e toca na mínima desde janeiro com decisão da Justiça aqui de Alagoas no radar, tá? Então isso é importante, lembrando, aqui a notícia vai comentar, mas só para a gente fazer um resumo, Braskem teve problemas aí em Alagoas, né? Então vamos ver o que a Justiça pode trazer, um problema para a Braskem no sentido de, óbvio, houve um erro da empresa, mas um problema no sentido de caixa, porque haverá alguma indenização a ser paga, tá? Então a Braskem recua 14% na terça-feira, tocando em uma mínima do intradia. Bom, tendo de pano de fundo a decisão da Justiça Federal em Alagoas, que tornou a petroquímica e ex-dirigentes réus em processo que apura a responsabilidade pelo desastre socioambiental causado pela exploração do sal, gema e Maceió. Então, na Justiça, conforme publicado no domingo do site da Justiça Federal em Alagoas, o juiz federal substituto da primeira vara federal determinou o prosseguimento parcial da ação penal movida pelo Ministério Público Federal contra a empresa Braskem e diversos ex-dirigentes e técnicos ligados à atividade minerária desenvolvida na capital alagoana. O processo trata dos impactos provocados pela atividade minerária dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, em Maceió, nos quais foram registrados afundamento no solo, fissura de imóveis, tremores de terra e formações de cratera. Entre os crimes apontados pelo Ministério Público Federal estão poluição ambiental qualificada, elaboração e apresentações de estudos ambientais supostamente falsos ou enganosos, extração irregular de recursos minerais e dano qualificado ao patrimônio. Procurado pela Reuters, a Braskem diz que não se pronunciará, né, oportunamente nos autos do processo e ressaltou que, desde o início das apurações, contribuiu, assim, com seus integrantes com as informações e esclarecimentos sólidos. A Braskem sempre atuou em conformidade com as leis, regulação do setor, informando e prestando contas regularmente às autoridades competentes. Acrescentou, destacando que seguirá empenhada no cumprimento de todos os compromissos assumidos. Então aqui tem um pouco do que aconteceu hoje, por volta das 1h35, igual a 13% e tal. Aqui, embora a empresa tenha reiterado seu compromisso em cumprir todas as obrigações relacionadas ao incidente, avaliamos a notícia como negativa, pois ela pode aumentar ainda mais a preocupação em torno dos riscos legais e reputacionais da Braskem, afirmou na lista da UBC Brasil em relatório a clientes, tá? Então é uma notícia ruim para a empresa, né, nesse sentido, mas aí se a gente for olhar num contexto, se ela for realmente condenada a isso, a justiça seria feita neste caso, tá? Até aqui no canal, vou mostrar para vocês, a gente conversou sobre ela aqui, a Braskem, ó, da OPA, tá, que a gente teve, e após a diretoria, a gente está acompanhando, né, a saga da Braskem, a Raízen também está numa saga, tá, violenta, a Braskem aqui teve a nova diretoria e teve a criação de uma possibilidade de OPA, e hoje vai ser mais um capítulo dessa saga da Braskem, tá, que segue tensa, tá, segue tensa, e como a gente já pode ver olhando os gráficos, tá? A Braskem vem de uma movimentação, então segue na ideia de um canal de alta, ela tem essa movimentação aqui recente muito forte, tá? A gente teve muita oscilação, mas que agora pode ser que, óbvio, com essa porrada de hoje, né, a gente vai pegar aqui o semanal, na semana cai 9%, hoje em especial cai 11% hoje, pode sim
gerar este possível rompimento dessa zona de congestão. E aí, supostamente, pelo menos no curto prazo, poderia buscar o 7,28, que seria a sua região de suporte mais próxima, né? Então a gente pode olhar aqui, ó, sua região de suporte mais próxima, ou até mesmo num prazo maior, buscar o 6,6, tá? Então ela sai, faz até uma bandeirinha de baixo, gerando esse rompimento. Então, rompendo esta mínima, aqui, a Braskem pode sim, por que não, buscar essa região. Até se a gente imaginar um movimento mais amplo para a Braskem, teoricamente, tá, estaríamos na ideia de um canal de baixa, tá, gigantesco no longo prazo, como a gente pode perceber aqui. Se alguém não estiver vendo, a gente desenha também aqui, que ele começou a se estabelecer assim, ó. Nesse movimento aqui ele deu uma segurada, mas se aproximou, aí escorregou mais um pouquinho, agora se aproxima. Em tese, a projeção, óbvio que não ficaria negativo, mas há uma grande possibilidade, que eu não acho tão remota assim, dela vir parar aqui nessa região de R$ 1, tá? Há essa possibilidade se a gente fosse trabalhar com uma ideia de projeção de movimento, né? Então, seria essa ideia para buscar essa parte inferior do canal. E que faz sentido, tá? A partir do encaminhamento, talvez provável amanhã, tá? Do rompimento da mínima de hoje. Então, o rompimento da mínima de hoje poderia sugerir esta expectativa para a Braskem. Pelo menos aqui a busca do 7,34 ou até mesmo do 6,12 num âmbito mais de um âmbito maior, tá? Então isso chama bastante atenção para a Braskem. Até a gente for ver, dar uma olhada no intradia dela, ela faz agora um processo, né? Ela tem uma movimentação de queda muito forte aqui, de 15%, e agora ela tenta fazer um processo de retorno depois do que aconteceu da notícia, tentando, né, dar uma resposta nesse primeiro momento, graficamente falando, né? A gente tem já uma tentativa de fundo ali pelo um gráfico de 2 horas, né, do 120, até pelos 60 minutos a gente já consegue acompanhar, né, gráfico de 1 hora, aqui a tentativa de retorno. Não acredito nesse primeiro momento que possa ir, tá, até por conta da queda, que tem em tese um fundamento para isso. Óbvio que não, o processo deu continuidade, a gente não tem uma resolução ainda, mas é aquela coisa, já fica assim, tá, o processo andou, tá andando, óbvio que quem investe na Braskem, a gente está falando de instituição, algo do gênero, não vai ficar esperando a condenação sair da Braskem, se isso ocorrer, para se posicionar, né? Já vão começar a sair aos poucos, porque provavelmente, se caso uma condenação ocorra, vai mexer com o caixa da Braskem, ela que é uma empresa que está tentando se reestruturar. Lembrando, né, no vídeo que eu fiz da nova diretoria, a notícia sai que a Braskem tem ali no máximo julho, até julho, né, para se livrar de algumas dívidas, renegociar algumas dívidas na casa de 7 bilhões, se eu não me engano, tá? Então, óbvio que mais essa situação vai trazer uma complicação ainda maior, né, para a empresa, que a situação já não é fácil, como a gente pode acompanhar no próprio gráfico, né? Dela já demonstra, né, grandes problemas pela frente. A gente já pode ver que a ação está caindo em linha reta já faz algum tempo. E assim, ó, é um ativo que nem eu afirmei ali no outro vídeo, tá? Se vocês olharem, vão perceber este ponto, que é um ativo que a gente deveria ficar de fora, tá? Tem muita notícia acontecendo, já faz um tempo que a Braskem está nos noticiários e, infelizmente, as notícias não são tão boas assim quanto esperado. Então é um ativo um pouquinho mais preocupante para quem pretende botar em carteira, enfim, ter o ativo, ou até mesmo para quem já tem, tá? Esse é um momento preocupante que pode realmente atrapalhar para o futuro. Agora, quem pensa fazer operações de curto prazo, dependendo da situação, pode valer a pena, mas ainda também é bastante complexa a situação, porque a gente não sabe quando vai surgir uma notícia nova e o cenário pode mudar. Então, por exemplo, quem pensou em, sei lá, por mais que graficamente não faça sentido, mas uma compra em Braskem foi surpreendido com uma queda de 15%, provavelmente deve ter dado stop à operação, né? Neste sentido. Beleza, então, galera? Bom, essa foi o fato que aconteceu com a Braskem. A gente já viu o gráfico, viu o que vai acontecer, até realmente onde ela pode ir. E o meu conselho é ficar de fora enquanto essa situação da Braskem não se resolver. E pelo visto, temos muitas coisas para ser resolvidas ainda pela Braskem. Beleza, galera? Então não se esqueçam, curtam,
compartilhe e se inscreva no canal para que eu possa continuar trazendo informações importantes sobre o mercado e os fatos que moveram as ações. Não só as ações, né? O mercado de maneira geral. Então, um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!